desistir de mim e de você, mas nem que seja no último minuto do nosso suspiro de vida. Ela continuou, mais ainda, me diga onde está a sua força, me diga como você ficaria fraco se você me ama, ou você me diz, ou eu vou lhe deixar, eu vou embora. Apertou. Tem tantas pessoas que estão abandonando Jesus por causa de mínimas coisas, porque não aguenta a pressão, porque deixou de adorar a Deus para adorar o seu próximo. A palavra do Senhor diz: adore a Deus, ao seu próximo se ama, mas se ama com medidas. Não é para amar ao chegar ao ponto de querer até perder sua comunhão com o Pai. Precisamos vigiar com as nossas amizades, com os parentes mesmo, seja com todos, também com todos, porque Satanás vai usar quem nós amamos. Pode ser um filho, pode ser a pessoa mais próxima de nós, aquela pessoa que sabe a nossa coluna, que se a gente perder aquela pessoa, a gente vai ficar sem chão, que temos uma dependência emocional com aquela pessoa. É esse aí que ele vai usar. É esse aí. Isso aconteceu também com Adão, porque Adão era apaixonado por Eva. Isso acontece tanto na vida sentimental, como na vida particular, como na vida financeira, como na vida de parentela, como na amizade. Isso é tudo, não é só entre casais. A palavra do Senhor diz que ali Sansão abre o coração. Disse: é de eu perder a mulher que eu amo, eu vou voltar para ela o meu segredo. Não é nada demais, não é? Mas só que Deus tinha dito para ele não entregar o segredo. É um segredo de família. Somente seus pais sabiam disso. E aí Sansão vai e conta para ela: o meu cabelo nunca foi cortado. Eu sou nazireu de Deus. Eu sou um homem consagrado ao Senhor. Se esse meu cabelo fosse cortado, a minha força se iria. A palavra do Senhor diz que a partir deste momento ela mandou chamar os príncipes e eles mandaram o dinheiro. E vieram homens com eles, já para prender ele. E ali eles ficaram escondidos no quarto. Ela botou ele no colo e ele dormiu. Enquanto ele dormiu, ela chamou outro homem que cortou o cabelo de Sansão. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor se retirou de Sansão. E a partir dali, ela chamou aqueles homens e disseram: Sansão, os filisteus vêm contra ti, Sansão. E quando ela falou isso, Sansão se levantou e achou: mas eu sou forte. Ninguém me abala. Deus é comigo. Se confiou. Tem pessoas que vai aprontando, vai pecando, vai fazendo, mas um dia termina que você vai perder o Espírito Santo e não vai nem perceber. E foi o que aconteceu com Sansão. O Espírito do Senhor se retirou de Sansão e ele não sabia, enquanto ele dormia. E aí, quando ele foi levantar para atacar aqueles homens, eles agarraram Sansão, vazaram os olhos de Sansão e levaram ele amarrado até lá onde eles estavam, né? No moinho, para empurrar no moinho lá entre os filisteus. Olha a zombaria que fizeram com Sansão. No livro de Juízes 16, diz assim, o versículo 23: então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Quer dizer, eles foram agora agradecer aos deuses que eles cultuavam, que não são deuses, e começaram agora a oferecer sacrifícios. Obrigado, Dagom, tu nos entregou o nosso inimigo, aquele que matava e fazia mortos na nossa cidade.
Ele estava com tanta raiva de Sansão, que a palavra do Senhor diz que lá no presídio ele ficou trabalhando, empurrando um moinho e cego. A palavra do Senhor diz que aí eles faziam uma festa numa arena e todo mundo estava lá. A palavra do Senhor diz que tinha mais de 3.000 pessoas, homens e mulheres, adorando a Dagon e louvando a Dagon. E mandaram chamar Sansão. Estavam tudo já possuído. Chama Sansão para divertir eles. E a palavra do Senhor diz que Sansão entra. Agora Sansão não entra mais aquele juiz, aquele homem de Deus, consagrado ao Senhor, porque é isso que Satanás faz. Ele nos convida, ele nos prepara para poder endurecer o nosso coração, para depois a gente ir para o mundo. Para quando chegar lá no mundo, toda essa glória que repousa sobre nós ser retirada. E ali nós nos tornarmos umas pessoas qualquer. Como muitos aí, que não têm a presença do Espírito de Deus, que servem a Satanás, que vivem no mundo de trevas. Olha agora como é Sansão, já não é mais aquele homem forte. Olha como é que diz aqui o versículo 25. E aconteceu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Quer dizer, ele agora estava sendo humilhado. Enganaram Sansão. Sansão confiou muito naquela mulher. Mas só que aquela mulher, Satanás estava nela. Estava usando ela, junto com todos os outros demônios. Os seus filhos, os filisteus. E trabalharam por muitos anos para destruir Sansão. 20 anos. Para tirar ele do poder, tirar ele de uma posição de consagrado ao Senhor. Versículo 26. Então disse Sansão ao moço, que eu tinha pela mão: guia-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres. Também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E no terraço havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Quer dizer, é quando uma pessoa sai da presença do Senhor, as coisas começam dando tudo errado, pior fica, porque não há nada tão ruim que não possa piorar. E agora aquelas pessoas estavam zombando dele. Cadê o seu Deus? Você não servia a Deus e agora você está conosco? A diferença é que quando uma pessoa já serve a Deus e vai para o mundo, ele já vai sabendo a verdade. Então as coisas não vão prosperar lá. Às vezes a pessoa vê o mundo prosperando e não sabe como é aquilo. E acha que se for para o mundo as coisas vão melhorar. Mas não vai não, é tudo de aparência. Vai piorar. Porque quando nós confiamos verdadeiramente no Senhor, o Senhor ele muda o quadro. Olha, irmãos, não tem para onde correr. Deus muda o quadro. É quando você menos espera. Eu digo porque eu tenho testemunhos. Deus está no fundo do poço. Eu já até fiquei na rua. Até sem casa para morar. Eu fiquei dormindo na rua e Deus me deu uma casa própria. Quando a gente cai na rua, para levantar, é só Deus. É Deus quem faz isso. Mas vamos ouvir mais um pouco de Sansão e ver o que é que a gente traz para a nossa vida, de experiência. O versículo 28 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão também, além de ter perdido aquela mulher, de ter sido enganado, de ter tido aquela decepção amorosa, ele também não tinha mais a visão dele. E ele queria se vingar. Então ele fez uma oração ao Senhor. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, que sustentavam a casa, e fez força sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus.
e empurrou com força a casa, que caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram com toda a casa de seu pai, e o trouxeram, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Essa história de Sansão não podia ter sido diferente. Sansão não já tinha 20 anos que ele vivia solteiro, ele não vivia sozinho. Mas só foi Sansão sair da linha que Deus tinha colocado, da posição. Quando Deus bota uma pessoa numa posição, ela tem de ficar ali, porque Deus está sustentando a pessoa. A queda de Sansão foi porque ele confiou. Quando Deus nos entrega algo nas nossas mãos, nós não temos que botar este algo na mão de outra pessoa e confiar. Nós temos que amar, mas não pode entregar o mistério. Não pode entregar o segredo. Ele perdeu a consagração dele, porque ele estava idolatrando aquela mulher. A palavra do Senhor diz que a água e o óleo não mistura. E ele estava com aquela mulher filisteia. Aquela mulher que não era do povo de Deus. Deus não estava naquele negócio. Mas Sansão, de momento algum, perguntou a Deus se Deus estava se agradando daquilo ali. O importante é que nós venhamos tomar por lição do que aconteceu com Sansão. É que nós venhamos a ficar na posição. Se ele chamou para estar casado, fique casado. Se Deus chamou para estar solteiro, celibatário, fique solteiro. Se Deus entregou um ministério, como Deus entregou a Sansão, ele ser um juiz, então devia estar lá julgando o povo de Israel e não estar com esta mulher. Ele saía da cidade dele, ia se encontrar com essa mulher nas terras dos filisteus. Mas era para ele estar em Israel julgando o povo. Era para ele estar em Israel ensinando a palavra. Ensinando as pessoas a adorar a Deus. Era para lá que ele devia estar. E já tinha os mandamentos. Ele era consagrado, o que ele mais queria. Ser chamado, ser consagrado é um privilégio. E tem muitas pessoas pegando essa honra, esse privilégio e abandonando. Sansão não estava mais preocupado com o povo de Israel. Ele estava preocupado em se satisfazer. E encontrou uma mulher mundana para isso. E o preço foi muito alto. A palavra do Senhor diz que Deus deu vitória a Sansão na sua última oração, porque ele era consagrado ao Senhor. Ele era um homem de Deus. E ele tinha um propósito. O propósito era exterminar os filisteus. E ele conseguiu, na última oração, Deus ainda teve de misericórdia para ele cumprir aquela missão dele. Glória a Deus. Um homem consagrado ao Senhor. Que nesta noite nós não venhamos a enterrar os dons. Porque Sansão fez isso. Ele estava enterrando o dom dele de sabedoria, de julgar o povo, de ensinar a palavra de Deus ao povo, de defender o povo daqueles filisteus. Sansão era o herói do povo de Israel. Ele sozinho conseguia matar muitos deles. Ele era um exército de homens, porque era assim que se fazia no Velho Testamento as guerras do Senhor. Que esta noite seja para que eu e você venha nos examinar a nós mesmos e ver: Senhor, eu estou fazendo a tua vontade? Senhor, eu estou fazendo da forma que o Senhor quer? Está tudo certo? Eu me visto como o Senhor quer? Dentro de casa, como é o meu comportamento quando ninguém está me vendo? Dentro de casa, dentro de quatro paredes, eu me visto como o Senhor quer? Eu falo como o Senhor quer? Eu me comporto como o Senhor quer? O Senhor poderia ficar na minha casa hoje? Isso aqui é um lugar para o Senhor estar? A minha casa está sendo consagrada ao Senhor? A minha casa é também uma igreja? Eu sou a mesma pessoa que eu sou na rua, eu sou na igreja, eu sou na minha casa? Porque tudo isso, os demônios, eles estão observando para poder pegar no ponto fraco.
barco. E ele deixa, deixa aí. Quando a pessoa não tiver mais para onde correr, então ele faz o cerco. E ali já era. Às vezes, muitas pessoas estão desagradando ao Senhor e diz assim: eu faço isso e Deus continua comigo. Você vê que Sansão passou por isso. Ele saiu com aquela prostituta e na mesma hora que se levantou do leito, ele continuava com o Senhor, botou os portões das costas e foi embora. Levou os portões da cidade para mostrar que o povo de Deus está com o povo de Israel. Às vezes estamos praticando algo que a gente sabe que Deus não se agrada, mas Deus ainda está ali usando e a pessoa acha que isso é para sempre. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar. Vai chegar uma hora que Deus vai cobrar. Ei, vai chegar uma hora que o Espírito do Senhor, ele pode até se retirar. Porque somente ao nosso Deus temos que adorar. Somente a Ele prestaremos culto. Porque Ele é a razão do nosso viver. Somente ao Senhor. Porque Ele nos dá direção. A palavra do Senhor diz: aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Que nesta noite nós venhamos nos quebrantar na presença do Senhor, consertar a nossa vida, botar tudo no seu devido lugar. Não deixe para amanhã, porque nós só temos o hoje. E se Jesus Cristo chegar hoje, porque Ele disse, o dia e a hora ninguém sabe. É Ele quem sabe a hora que Ele vai chegar. E será como nos dias de Noé, que as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam-se em casamento, até que veio as águas do dilúvio e matou a todos, sobrevivendo apenas Noé, com a sua família e os animais na arca. E a vinda do Senhor também será repentinamente. Então vigiai e orai, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Eu quero com esta palavra, glória a Deus, convidar os irmãos para que ficamos em pé, para que nós venhamos a orar ao nosso Deus, entregar 100% a nossa vida.